Hoje eu quero tratar de um assunto que muitas vezes é ignorado e muitas vezes as pessoas não têm dado crédito, que é a questão do sal na alimentação diária. Então eu quero fazer um alerta hoje aqui sobre o abuso do sal na alimentação. Por quê? Uma pesquisa chegou à conclusão que o brasileiro, consome, ou seja, ingere 12 gramas de sal por dia, em média. No Brasil, a nível nacional, o brasileiro ingere 200 gramas de sal por dia. E segundo a Organização Mundial de Saúde, Segundo a Organização Mundial da Saúde, é recomendado apenas 5 gramas de sal. Quer dizer, então, o brasileiro está consumindo além do dobro. E o sal, o excesso de sal no alimento é um problema para a saúde, né? É perigoso, faz mal à saúde. E nós vamos estar abordando aqui, rapidamente, né, sobre essa questão do excesso de sal, ou seja, de sódio também, que é conhecido como sódio. Quando fala sódio, está se referindo ao sal de cozinha, e que nós temos que tomar cuidado, porque é um hábito, né, do brasileiro, principalmente eu mesmo convivo com pessoas, família, de achar normal essa questão de estar ali com sal, um saleirozinho e colocando o sal na comida, porque o sal, ele está em todas as cozinhas, não tem como não ter o sal. O sal, né, a questão do tempero, de temperar a comida. Só que nós devemos ter cuidado com a quantidade de sal que é colocado na alimentação. Porque você vai fazer um arroz, né, a dona de casa faz um arroz, vai fazer o feijão, a carne, as saladas e tudo, acaba a questão de estar aqui colocando, né, consumindo, né, colocando sal para poder temperar, né? E muitas vezes a pessoa fala assim, não, a questão do sal para dar sabor aos alimentos. Mas tem pessoas que já estão habituadas a comer alimento colocando muito sal. Quer ver um exemplo? Batata frita. Gente, quando fala em batata frita, a primeira coisa que eu só lembro é o sal. Se ela pegar a batata frita e comer e não sentir, tem pessoas que aí que joga mesmo, que criou um hábito. Então, o que tem que acontecer? Nós temos que nos reeducar, né? Uma reeducação alimentar. Porque é como se fosse, assim, tivesse um sinalzinho verde, que quanto mais sal que a gente coloca, que a gente sente aquele sabor que está bem salgadinho, a gente fala, não, agora está bom, está no ponto. Mas na realidade não é que ele está no ponto, é porque nós nos habituamos a comer o alimento com aquela quantidade de sal, que na realidade é o quê? Excesso, em excesso. E isso é prejudicial à saúde. Mãe, cuidado com a alimentação, aquilo que você está colocando no prato para o seu filho se alimentar. E os alimentos industrializados também, que contém sal. Se você for ver, dá uma olhadinha na sua despensa, pega uma lata de extrato de tomate, um outro alimento, se você virar na parte, você vai ver uma tabela, né? Ali uma tabela, muitas vezes com fundo branco, que está escrito informação nutricional. E ali você vai ver que naquela tabela ele vai mostrar a quantidade de sódio, né? Porque ele não usa o termo sal, mas é a mesma coisa. E ali a quantidade de sal que contém aquele alimento industrializado, que são muitos, né? Que usam o sal, que usam o sódio. Então, na realidade, se nós formos analisar, no final das contas, nós formos pela a matemática, nós vamos ver que nós estamos consumindo uma grande quantidade de sal. Por quê? Por causa dos alimentos industrializados que muitas vezes nós consumimos. Então, nós temos que tomar muito cuidado, estar em alerta sobre essa questão. Aí você vai perguntar assim, mas qual o perigo de consumir sal em excesso? Quando nós consumimos sal em excesso, ele aumenta, a retenção de água no organismo. E é perigoso, porque isso atrapalha a questão da circulação. E com isso aumenta a pressão arterial, que é a principal causa de risco para mortalidade, doença cardiovascular,
cardiovascular. Então nós temos que tomar cuidado. Quantas pessoas que estão sofrendo de pressão alta? Por quê? Porque consumiram sal, ou seja, o sódio em excesso. Então, alerta que nós estamos fazendo aqui para que você possa tomar cuidado, para que você possa se reeducar, né? Na questão do paladar, na questão do sal. Isso é algo benéfico, vai estar fazendo bem para a sua saúde. É um investimento, é uma aplicação que você está fazendo na sua saúde, se cuidando, prevenindo, é uma prevenção, tá? E é uma coisa tão simples, mas tem pessoas, né? Eu já aconteceu isso, né, comigo, de as pessoas que minha comida é com pouco sal. E de eu convidar uma pessoa para comer na minha casa, e quando ela ficou, até achou engraçado. As pessoas falam assim, ela está fazendo comida de doente. Mas não é comida de doente, mas é uma comida saudável, porque ela está com pouco sal. Então procura acostumar com isso, de ingerir pouco sal. Então vamos seguir o que foi recomendado pela Organização Mundial da Saúde, né? 5 gramas. Então vamos lá, 5 gramas, vamos procurar seguir. Isso vai ser algo muito bom, vamos evitar muitas coisas, né, futuras. Então, que você possa estar atento à questão do sal, né, a questão do sódio, né, porque quando vem nos alimentos industrializados, que era para ser trocado isso, né, porque o termo que a gente conhece mais popularizado é a palavra sal. Mas como eles falam sódio, né, então vocês já estão sabendo, estão cientes, e que você possa estar consumindo o sal mais na quantidade certa, tá? Na quantidade certa. E isso vai fazer bem à sua saúde. É um investimento que você está fazendo na sua saúde. Porque tem coisas que nós temos que tomar iniciativa, não temos que esperar as autoridades, o Ministério da Saúde, a organização. Não, nós que temos que tomar, nós somos os maiores beneficiados ou prejudicados. Então a gente é que tem que tomar a iniciativa. Então, que você possa, a partir de hoje, né, estar atento a isso, essa questão do sal na alimentação, porque não é brincadeira, é coisa séria, tá? Não é brincadeira, é coisa séria. É para o nosso bem-estar. Porque não adianta, eu estou comprando roupas novas, eu estou malhando, mas se você não tiver uma reeducação alimentar, se estiver abusando do sal, aquilo que você vai ficar o quê? Vai estaca zero. Então, a alimentação, que é fundamental. Então, que você possa estar atento a isso, inclusive até na palavra de Deus, né, que o Senhor Jesus fala sobre que os discípulos são o sal da terra, né, e quando ele fala isso, né, ele está falando sobre a questão de dar gosto, né, de dar sabor, mas que nós possamos, né, não sal demais, né, e nem sal de menos, mas na dosagem certa, tá? E que Deus te abençoe. Fique na paz.